Olá pessoal, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, ao vivo, e quem vem depois. Tô eu aqui para mais uma etapa de autoconhecimento, as 7 fases que eu tinha prometido, então estamos entrando na terceira fase. Vamos conversar hoje sobre o chakra do poder, um órgão fantástico, um órgão energético, né? Como eu já expliquei nas lives anteriores, quem quiser assistir, retomar um pouquinho das reflexões baseadas nesse entendimento, é muito legal, é muito reflexivo, elucidativo, para que a gente possa perceber os nossos movimentos, né? Os movimentos que a gente faz, às vezes, diante da vida, que estão ali escondidinhos, que a gente faz no automático, achando que está certo, achando que é assim mesmo, e na verdade não é, né? Oi, Júlia. Oi, Mayra. Betânia. Que legal ter vocês aqui comigo. E aí, vamos dar continuidade hoje falando então sobre esse órgão. Nas lives anteriores, eu falei sobre o chakra da segurança, que é o nosso primeiro órgão, o órgão do renascimento, quando a gente volta para a vida, né? Quando a gente desperta, independente da fase que nós estejamos, idade, né? Ciclo de vida, é sempre possível renascer, é sempre possível despertar. E depois desse renascimento, a gente veio para o processo do desenvolvimento, a experimentação da vida, né? O desenvolvimento sensorial, a percepção de identidade, de quem eu sou, de quem o outro é, de como eu me relaciono com o outro. E isso vai mostrando muito sobre a gente, né? Porque eu sempre procuro aprofundar isso quando eu falo sobre relacionamentos, que a gente passa para o outro, transmite para o outro aquilo que nós temos dentro de nós. Então, qualquer relação com outra pessoa, seja em qualquer ambiente, né? Pessoal, íntimo, profissional, social, nós vamos transmitir para as outras pessoas aquilo que a gente tem dentro de nós. Erroneamente, nós acreditamos que os problemas estão nos outros, não que os outros não tenham. Mas quando a gente detecta ou sofre com algum problema relacionado ao convívio, significa que isso está dentro de nós, de alguma forma está dentro de nós. E o chakra do poder, ele também traz essa intensidade do relacional. São os 3 primeiros órgãos que estão relacionados às questões mundanas, né? As questões materiais da vida, os chakras quentes que a gente chama. E aí, naturalmente, como já falei um monte de vezes também, eles estão relacionados à nossa saúde física. Por quê? Porque eles são interligados com o nosso corpo físico, né? Então, o funcionamento desses chakras de forma positiva ou de forma negativa acaba interferindo, resultando numa movimentação do nosso corpo físico, né? O corpo recebe todo esse processo vibracional. Eu explico bastante isso nas lives anteriores. Quem tiver curiosidade em assistir, pode procurar, que está aqui, está no YouTube também, em sequência, numa playlist, falando sobre esses 7 passos para o autoconhecimento. Então, esse chakra é considerado o órgão do poder. Por que do poder? Porque ele está relacionado ao nosso poder pessoal, né? A nossa transformação, o desenvolvimento de quem nós somos, não só como pessoa, como identidade, mas como essência. Aquilo que eu sou enquanto essência está muito vinculado à movimentação desse chakra, certo? E ele está bastante ligado a esse corpo mental. Aí eu vou trazer agora alguns aspectos, uma forma geral, para que a gente possa conhecer um pouquinho esse órgão que todos nós temos e buscar uma identificação. Então, esse terceiro chakra, ele é localizado no plexo solar, na região do nosso estômago, né? Acima do umbigo. Então, ele fica energeticamente nessa posição. E como ele está direcionado a essa região do nosso corpo, automaticamente, quando esse chakra está em disfunção, ele transpassa essa disfunção para o corpo físico, gerando doença. Assim como quando ele está em equilíbrio, esse equilíbrio também transpassa para o corpo físico, como se fosse, né, uma impressão ali, e gera bem-estar, gera saúde em todos os âmbitos da vida. Os chakras, eles se interligam. Então, não é a saúde de um que vai ter garantia,
de bem-estar, mas sim a consequência, né, da transformação de todos esses órgãos. Então, o terceiro chakra é localizado no plexo solar, 4 dedos acima do umbigo, abaixo do coração, e é o chakra da mente racional, da vitalidade, da vontade, da ação, do poder de autocura. Olha que interessante o nível desse chakra, né? Ele tem essa capacidade, através da movimentação energética adequada, de gerar cura para o nosso corpo, assim como os outros também. Mas ele guarda ali o nosso sol pessoal. Vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, ele nos revela o direito de existir e o nosso lugar no universo. Quando nós temos esse movimento de impotência, de prepotência diante da vida, a gente está negando o nosso poder pessoal. O que é o nosso poder pessoal? O poder pessoal é a nossa capacidade de sermos filhos do Criador de tudo que é. Então, existe um mantra, né, onde a gente repete afirmativamente a frase eu sou. Isso soa para nós como um movimento de prepotência, de orgulho, de arrogância. Mas quando nós ativamos de verdade, profundamente, o sentido do eu sou, a gente se conecta com quem nós somos em essência, né? E em essência nós somos amor, nós somos filhos de Deus. Hoje, tudo que a gente faz que é contrário a isso sim é ego, é orgulho, é vaidade. Quando nós voltamos para o eu sou em essência, nós estamos construindo sentimentos de humildade, de autoacolhimento, de autorreconhecimento diante da vida. E ele nos revela também a relação com o mundo circundante. O que é isso? Ele permite que a gente perceba o mundo exterior, as vibrações exteriores. É nesse chakra que a gente recebe os impactos vibracionais do ambiente que nós estamos, das pessoas com que nós convivemos. É ele quem sente, quem absorve essa vibração e processa tudo isso, essa identificação do outro. Ele garante uma compreensão, a gestão e o controle das nossas emoções, isso quando bem equilibrado, né? Então, de uma forma geral, essa é a função desse chakra, mas ele fisicamente está associado à glândula pâncreas endócrina, tá? Que produz os hormônios da insulina, responsável pelo metabolismo dos nossos carboidratos. É também associado à parte cortical das glândulas suprarrenais. E por isso ele está intimamente ligado com o processo de estimulação de cortisol. Olha que interessante, mais uma vez ele fazendo ligação com os chakras baixos, né? Inferiores em questão de posição. No chakra da segurança, onde a gente tem toda essa movimentação instintiva da vida, depois o prazer em viver, no chakra do prazer, e agora o órgão do poder. Então, ele trouxe aqui as questões metabólicas, né, hormonais, a que esse chakra está vinculado. Aí isso ajuda a gente a entender um pouco do motivo pelo qual nós temos algumas doenças relacionadas a esse chakra, ao mau funcionamento dele. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Diabetes, pedras nos rins ou na vesícula, problemas no fígado ou pâncreas, hipotensão e hipertensão, obesidade. Olha só, nos 3 chakras que nós conversamos, né, hoje o terceiro, em todos eles a obesidade esteve presente. E em todos eles também a depressão está presente, a ansiedade está presente, porque é uma consequência, tá? O cansaço, a fraqueza, osteoporose, má digestão, úlceras estomacais, gastrite, refluxo, anorexia, bulimia. Todas essas doenças, elas estão relacionadas de forma inconsciente a essa falta de ativação do poder pessoal, ou a falta de conhecimento do poder pessoal. E aí gera os movimentos de hiperatividade ou hipoatividade, que a gente já vai chegar neles, que permite que a gente reconheça em que patamar nós estamos dentro desse movimento, né? Então, por exemplo, a diabetes é uma doença gerada por sentimentos de perda de poder pessoal, consequentemente com tentativas frustradas de exercer o poder sobre algo ou sobre alguma situação, característicos da onipotência ou da prepotência, que é a pessoa querer ter um poder sobre alguma coisa, sobre alguma situação, até mesmo sobre alguma pessoa que não está ao alcance dela naquele momento e que muitas vezes não vai estar.
Então, isso é uma das causas, né, da diabetes, que faz com que o organismo reaja dessa forma por conta dessa movimentação inadequada desse órgão. A pessoa que sofre, às vezes, que não consegue, que vive de frustrações, que não consegue controlar alguma coisa na vida, que as coisas não saem do jeito dela, do jeito que ela quer, é uma forma forçada de utilizar o poder pessoal, algo que não é saudável, que não é natural. Então, a pessoa acaba gerando ali frustrações, esse sentimento de excesso de atividade no chakra, tá? A obesidade é a necessidade de proteção. Lembra quando eu falei sobre a insegurança lá do primeiro chakra? Que a pessoa que se sente insegura, muitas vezes ela cria mecanismos subconscientes para se sentir segura. E a forma dela se sentir segura é armazenando gordura. Autorrejeição, a raiva tem a ver com isso também, resistência a perdoar e carência afetiva. Então perceba que tudo isso está vinculado à falta de poder pessoal, de encontro com a própria essência. E aí, como todas essas consequências, o corpo, através dos comandos do subconsciente, de necessidade de proteção, necessidade de se sentir seguro, de não se sentir rejeitado, de criar uma armadura sobre si mesmo para trazer essa sensação, acaba gerando obesidade, tá? A bulimia também é uma doença que vem do resultado de raiva, de uma revolta, a não aceitação de alguma coisa que a pessoa precisa processar, ou de uma sucessão de coisas, ou até mesmo da própria vida dela. Então, ela não consegue digerir aquele processo que vai, de forma acumulativa, gerando esse movimento da bulimia. O cansaço, a fraqueza. Por que que isso acontece? Porque a pessoa que não tem poder sobre ela mesma, ela está sempre se sentindo inferior, ela está sempre se sentindo sem, falando dos primeiros chakras, vinculando com o terceiro. Ela está se sentindo insegura diante da vida, não consegue se acertar na vida, colocar os pés no chão da vida. Depois ela não sente prazer, satisfação pela própria existência, ou até mesmo pela vida dela, né? Por ela ser quem ela é, por ela estar se movimentando diante da vida. E aí isso tira totalmente a energia do chakra do poder, porque a pessoa fica sem domínio de si mesma, né? Então isso gera, assim, cansaço, desânimo, fraqueza. E a pedra nos rins, ela se desenvolve por conflitos no relacionamento, sentimentos de irritabilidade, crítica, coisas que não foram também, da mesma forma como a região do estômago não conseguiu digerir, os rins, eles também não conseguiram filtrar algumas emoções que a pessoa viveu, que ela estava experimentando, e que aí ficou ali uma coisa mal resolvida emocionalmente. E muitas vezes isso acontece por acúmulo também. Não é uma única situação, são várias situações. Então, esse chakra, dentro dos aspectos físicos, resumidamente, ele está vinculado a esse tipo de doença, esse tipo de movimentação. Dor de estômago, né? Aquela gastrite nervosa, o próprio nome já diz, né? Então, não fica muito longe da gente perceber do que se trata. E também, além dos aspectos físicos, esse chakra traz uma relação dos aspectos psíquicos. Então, é onde a gente sente, como eu falei anteriormente, a sensibilidade em relação aos outros. É por esse chakra, que entram os sentimentos desequilibrados e desqualificados do exterior. Inveja, ódio, qualquer sentimento que venha ou que esteja rondando o campo vibracional da pessoa é acessado por esse chakra. Mas é importante frisar que isso só acontece quando a pessoa energeticamente está compatível com isso. A forma de se blindar, digamos assim, como muita gente fala, como me proteger de mal-olhado, de inveja, essas coisas assim, é você estando bem. É você buscar o equilíbrio para que essas coisas venham, mesmo que venham até você, elas não encontrem nenhuma janela aberta, nenhuma compatibilidade para ficar no seu campo vibracional. Esse é o segredo, né? E é a fonte dentro de nós que está fornecendo essas informações à nossa intuição. Então, ele conversa diretamente com o nosso processo intuitivo. A natureza desse chakra
ela está muito relacionada a essas impressões energéticas, que inevitavelmente provam ser mais precisas do que qualquer impressão física. Sabe aquela coisa de estar em contato com uma pessoa e já sentir ali que o santo não bateu, a gente usa esse termo, né? Ou você chegar num lugar e não se sentir bem, ou também o contrário acontecer. Isso acontece porque antes mesmo da gente ter uma impressão física, comportamental da pessoa, nós temos uma impressão energética. A energia, ela sempre chega primeiro, ela sempre fala antes. E ela nunca mente, não tem como a energia mentir. Quando você se aproxima de uma pessoa, tem contato com alguém que você sente que não é uma boa pessoa, ou simplesmente a vibração está estranha, não significa que aquela pessoa seja má. Talvez ela esteja num momento delicado, talvez a vibração dela não esteja muito boa. E aí é possível de perceber isso, né? É meio que automático, não é uma questão intencional, mas acaba acontecendo. Mas é claro que conforme a gente vai desenvolvendo essa habilidade, porque é natural de todos nós, a gente pode ampliar essa percepção. E isso pode ajudar muito nos nossos relacionamentos, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que precisa se afastar, se blindar, se proteger. Mas não é essa a questão. Se você chega perto de uma pessoa e você não se sente bem, é porque essa vibração dessa pessoa está compatível com a sua. E você pode, de certa forma, equilibrar isso, deixando com o outro a vibração que é do outro e permanecendo como você está. Por exemplo, né, quando a gente analisa historicamente o comportamento de Jesus. Jesus era um ser altamente evoluído, né? Vibracionalmente, a energia dele era quilômetros que poderiam ser percebidas. Imagina se Jesus deixasse de ter contato com pessoas que ainda estavam inferiorizadas, que ainda tinham dificuldade, tinham pensamentos negativos, pensamentos sexualistas, né? Toda aquela ira que ainda existia naquele tempo, que de uma forma até camuflada ainda existe nos dias de hoje, mas o contato de Jesus não permitia, por mais que ele fosse sensível a essa percepção, a ponto de conseguir ler o campo energético de uma pessoa naquele momento, no que tinha passado na vida dela, em tudo, ele não se deixava contaminar, digamos assim. Por que ele não fazia isso? Porque ele tinha conhecimento sobre si mesmo. Ele sabia o que era a sua vibração, o que era do outro, e ele sabia como separar. Mas para separar não é necessário que a gente deixe de conviver com as pessoas. Pelo contrário, né? A gente pode conviver até porque nós vivemos num mundo onde o mal predomina. E se a gente for se isolar para buscar estar bem, nós não vamos nos desenvolver. Então, é uma oportunidade sempre da gente aprender como se blindar, como se proteger. Durante o meu processo de evolução dentro do trabalho terapêutico, eu fui desenvolvendo a percepção em relação aos meus pacientes. Na clínica onde eu trabalho, tem um corredor bem grande até chegar à minha sala. Eu gosto muito de receber os meus pacientes na recepção, para que eu consiga, durante o trajeto, sentir a vibração. Estar com eles e já ter a percepção do que está acontecendo, de como a pessoa está. É a minha forma de ter uma leitura sobre a demanda que a pessoa traz energeticamente. E isso foi desenvolvido. Foi uma habilidade que eu percebi conscientemente, né, que estava ali acontecendo, mas eu comecei a dar atenção para ela e utilizar ela a meu favor. Mas se eu fosse deixar de ter contato com todas as pessoas que me procuram porque estão mal, porque estão com energia pesada, muitas delas envolvidas em pensamentos bem carregados, né? Eu não teria como ajudar essas pessoas. Então, é uma forma da gente perceber e colocar uma espécie de bloqueio amoroso para se ajudar e também ajudar o outro. A energia desse chakra, o conhecimento do movimento desse chakra permite que tudo isso aconteça. E o desequilíbrio, vamos falar um pouquinho? Gente, se tiver perguntas, vocês podem ir colocando, tá? Eu vou respondendo conforme for pertinente aqui o assunto. O desequilíbrio desse chakra, ele traz disfunções como ansiedade, preocupação, baixa estima, ou seja, distúrbios emocionais que refletem obrigatoriamente um envolvimento da mente consciente e objetiva.
Então, a baixa estima, ela é fruto do auto-julgamento. Lembra que esse chakra está relacionado ao poder pessoal? Então, se a pessoa não se valoriza, ela não acredita nela mesma, ela acha que ela não merece ser feliz, não merece ser bem-sucedida. E, gente, é importante sempre, eu friso isso, esse achar não é racional. Esse achar vem muitas vezes das crenças que a pessoa carrega. Quando ela aprendeu pelas experiências que ela teve, que ela não é digna de ser amada, respeitada, valorizada, ela armazenou isso na sua memória celular e ela vive como manifestando essa verdade. Aquilo é a verdade dela. Aí conscientemente ela fala, poxa, mas eu não consigo me relacionar bem com ninguém, nada dá certo, eu só atraio pessoas que me sugam. Por que que isso acontece? Porque ela está programada subconscientemente pelas experiências que ela teve para atrair esse tipo de relação. Então, quando eu digo que a pessoa não acredita, não é no nível racional, é a nível subconsciente, a nível de crenças, tá? Por isso que é importante identificar na vida, esse movimento de autoconhecimento é para que a gente possa identificar o que eu estou vivendo, grande parte das vezes, o que eu estou atraindo para a minha vida. E aí, mais uma vez eu falo, eu fiz uma live sobre lei de atração e lei de vibração, que explica exatamente sobre isso. O que eu quero nem sempre é o que eu vivo, porque o que eu vivo não está sintonizado com o que eu quero. Então, é importante a gente entender quais os resultados, o que eu estou atraindo para a minha vida. Escassez, dificuldade, doença, sofrimento, não está certo. Nós não viemos na vida para sofrer. Nós viemos aqui para aprender a desenvolver o nosso poder pessoal. O poder que está relacionado à nossa essência, quem nós somos de verdade. Tudo isso é contrário à nossa essência. Mais uma vez eu repito, Jesus disse que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Não sofrimento, escassez, dificuldade. E a abundância não é somente dinheiro, né? O dinheiro faz parte de uma vida abundante, mas ele não é fator de determinação. Então, essa crença histórica, social que nós carregamos de que a vida tem que ser difícil, gente, já está na hora da gente abrir mão dessa ideia. Não precisa ser assim. Os nossos relacionamentos não precisam ser difíceis, a nossa saúde não precisa ser instável. Nada disso está condizente com a nossa natureza espiritual. Não é nada do que Deus deseja ou do que Ele quer promover para a nossa vida. E o fato de nós estarmos vivendo isso não é da vontade de Deus. Nós também aprendemos isso no contexto religioso, nas crenças sociais, né? Que se Deus quer, Deus não quer nada disso. Se nós, meros mortais enquanto humanos, desejamos o bem para os nossos filhos, às vezes a gente consegue desejar o bem até para quem a gente não gosta, quem dirá Deus, de forma nenhuma, Ele deseja para a gente qualquer tipo de punição, qualquer tipo de dificuldade. Pelo contrário, foi por isso que Ele nos deu toda a capacidade que nós temos, porém a gente desconhece, né? E esse conhecimento aqui, ele ajuda muito nessa revelação. O autoencontro, através do autodescobrimento, é justamente para que a gente possa acessar o nosso poder pessoal e sair de uma vida medíocre de acreditar que nós estamos aqui para sofrer, né? Então, eu estava falando sobre o poder pessoal, né? Sobre a baixa estima. Retornando um pouquinho aqui. Então, a pessoa que não acredita em si mesmo, que não acredita a nível de crença, a nível subconsciente, que ela merece ser feliz, ela vai automaticamente desequilibrar a movimentação desse chakra, né? E aí entra no ciclo vicioso que eu sempre falo em todos os órgãos. Sentimento de baixa estima vai alimentando uma energia inferior, uma energia de escassez do poder pessoal, e aí a pessoa sempre fica nesse ciclo de inferioridade, de autojulgamento, de sentimento de que não é boa, de que não consegue, que não é capaz, e assim sucessivamente, né? Temos uma pergunta aqui sobre o uso de pedras, incenso e outras coisas para proteção. O que você tem a dizer? Pergunto porque hoje eu não sinto que isso nos proteja. Proteja e sim estar em alta vibração. Exatamente isso, Betânia. Quando a gente fala desses recursos, eles, digamos assim,
que é um efeito placebo, tá? Não que as pedras não tenham vibração, elas têm, são elementos vibracionais, né? Tem os minerais ali, tudo na natureza tem vibração e tem energia positiva. Porém, quando a gente transfere a responsabilidade do nosso bem-estar, seja para objetos, seja para uma técnica, seja para um terapeuta, seja até mesmo para a pessoa com quem a gente se relaciona, vai dar errado. Então, essas ferramentas, elas são úteis para ativar dentro da gente um estímulo para se sentir bem, entende? Mas elas não podem criar por você, elas não têm essa força de interferir no seu livre-arbítrio. Então, se você está mal com alguma situação, se você está se sentindo deprimida, pode utilizar alguma coisa dessas ferramentas, né, como estímulo. Agora, se você não fizer o seu esforço íntimo para mudar essa vibração, consciencialmente, refletindo sobre o que você pode melhorar, o que você pode aprender, acessando o seu poder em relação a isso, elas não vão fazer milagre. No máximo, você vai sentir um bem-estarzinho ali que vai passar em pouquíssimo tempo. Tá bom? Você tem razão na sua percepção. Então, a falta de poder pessoal gera insegurança e crises internas, desde a incapacidade de confiar nos outros, até mesmo a pessoa confiar em si mesma. Então, tudo é reflexo. Como eu falei anteriormente, a nossa relação com o outro é sempre consequência do que vibra dentro de nós, do que a gente acredita, a gente dá para o outro do que tem dentro de si. E nunca é o contrário, tá? Quando a gente espera alguma coisa de fora, é justamente porque existe um vazio ali dentro que precisa ser preenchido, mas isso não vai acontecer, certo? Então, quando a pessoa não confia nela, quando ela não sabe do poder que ela tem, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do poder a nível equilibrado, já já. Mas quando a pessoa não reconhece o poder que ela tem enquanto filha de Deus, enquanto ser consciencial, enquanto essência amorosa e essência divina, ela vai desconfiar de si mesma. Ela não acredita, ela não dá valor para si. E aí entra baixa estima, inferioridade, incapacidade, né? Um ciclo vicioso. Automaticamente, como é que ela vai confiar nos outros, se tudo é reflexo da gente, né? Então, para que eu possa compreender e respeitar o nível do outro, daquilo que ele tem para oferecer, sem exigir demais e me decepcionar também, eu preciso descobrir o meu poder pessoal. E aí sim as coisas vão entrando no eixo. Fazendo sentido, gente? Qualquer pergunta pode me enviar, tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho nos aspectos psicoemocionais desse chakra. Então, a parte psicológica relacionando-se também às nossas emoções. Ele está resumido em duas coisas: complexo de inferioridade e superioridade. Conhecem esse complexo? Alguém aí se identifica ou conhece alguém que se sente inferior ou que se sente super melhor do que os outros? Então, nós vamos entender um pouquinho isso agora. Os chakras, eles se movimentam de 3 formas distintas, tá? Com hiperatividade, ou seja, excesso de estímulo, e hipoatividade, que é o baixo estímulo, ou a falta do estímulo saudável, tá? Então, pensa neles como vórtices de energia, eles precisam estar sendo alimentados. E o que alimenta eles são a vibração dos nossos pensamentos e sentimentos, mesmo que sejam subconscientes, mesmo quando a gente não está pensando racionalmente sobre alguma coisa. Então, nós estamos alimentando a vibração desses chakras hiperativamente, hipoativamente, ou, como é a proposta que eu estou colocando para vocês, de uma forma proativa, ou seja, de uma forma saudável, equilibrada, conectada com o nosso poder pessoal. Mas o que acontece na maioria das vezes, grande parte do tempo, são os movimentos de hipoatividade e hiperatividade, até que a gente se desenvolva e possa ir utilizando a movimentação desses chakras, conduzindo isso de forma consciente, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre movimentos de inibição. Observem se vocês se identificam com alguma coisa. O que é a inibição? Quando o chakra não está recebendo energias dos pensamentos e sentimentos que são saudáveis para a movimentação dele, tá? Então, essa inibição, ela gera um movimento de impotência. O que é isso? A falta de poder sobre si, sobre a vida, sobre aquilo que a pessoa poderia atuar, sobre aquilo às vezes que ela quer atuar e não consegue. Então, esse chakra,
Quando ele está desequilibrado, a pessoa se sente incapaz de escolher os rumos da própria vida e de ser feliz. Ela tende a gerar um sentimento de incapacidade, em graus extremos, produzindo a autoanulação. Ela estagna na vida, né? Quando a gente vai... É importante também, gente, que às vezes a gente tem pitadas disso. Não tem aquela coisa excessiva, mas nós podemos ter pequenos movimentos relacionados a isso, sabe? Se sentir incapaz diante de uma realização, de uma conquista, de uma posição sobre si mesmo, incapaz de falar aquilo que gostaria de falar, de se expressar de uma forma adequada, se sentir incapaz de desenvolver alguma coisa a próprio favor, de ter a sua própria conquista, né? E aí a pessoa fica se limitando, vivendo muitas vezes, fazendo o que pode, o que está ao alcance, e às vezes até sobrevivendo. Um exemplo, a pessoa que se sente, às vezes até inconsciente, incapaz de alcançar o peso ideal para ela. Não estou dizendo ficar magra, nem nada disso, nem sarada. A dificuldade de alcançar o peso ideal. Às vezes lá no fundo ela se sente incapaz. Ela sente que ela não daria conta de fazer uma dieta, de fazer atividade física, por 1 milhão de motivos que as crenças limitantes estão ali. Então ela vive numa frustração de não estar bem consigo mesma, a ponto de desenvolver uma baixa estima, e aí esse ciclo vicioso vai se alimentando cada vez mais. Quando a pessoa ativa o seu poder pessoal em relação a isso, quando ela passa a se desenvolver na vida, sabendo que ela pode, que ela merece, que ela é capaz, ela vai reverter a situação. E aí ela vai conseguir acionar, porque às vezes a gente acha que tem que criar situações. Mas quando nós ativamos o nosso poder pessoal, como é uma coisa natural, isso simplesmente vai acontecendo, vai se desenvolvendo e você passa a se sentir motivada, se sentir digna de receber os resultados daquilo que vem. E aí você entra num ciclo virtuoso de desenvolvimento de capacidade, de valor, de boa estima, de segurança diante da vida, passa a confiar em você, automaticamente você vai atrair pessoas que você pode confiar e não pessoas que estão ali só dependentes daquilo que você tem para oferecer. Então, esse desenvolvimento é muito importante, né? Sair dessa questão da inibição desse chakra, da movimentação dele. A Ju está perguntando como ativar. Eu vou explicar sobre a inibição e sobre o estímulo inadequado, o excesso, e aí eu vou trazer uma forma de como equilibrar esse chakra, tá? Mas eu já estou dando pitadinhas aqui com essa questão do desenvolvimento do poder pessoal, para que vocês possam ir se identificando com alguma coisa para poder ativar, certo? Mas aí qualquer coisa também pode me perguntando de novo, caso fuja alguma coisa aqui na explicação. Então, vou dar um exemplo, mais um exemplo aqui, gente, da pessoa que está com o seu poder pessoal inativo. A pessoa que usa muito ou que se identifica com a frase, você me irrita, você me deixa triste, você me ofende, você me magoa, que está sempre vivendo ou que se identifica com esse sentimento de estar à mercê do comportamento do outro, das escolhas do outro. Isso acontece porque realmente ela está atribuindo poder a outra pessoa. Ela está pegando seu poder pessoal, anulando e dizendo para o outro, você tem poder sobre mim. Você dá conta de me magoar, de me chatear, de me ofender, de me fazer sentir inferior. Você faz isso comigo. Então, o problema está no outro, e está, não é o outro, tá? O problema não está e nem é do outro. O problema está na pessoa que permite que o outro tome posse do seu valor, da sua estima, entende? Então, quando a pessoa traz esse movimento, como se a gente pudesse traduzir assim, você me deixa irritado, então eu não posso fazer nada para mudar isso. Quem pode fazer é você. Então, veja, você está pegando a sua vida, o seu bem-estar, a sua boa estima e está dando na mão de uma outra pessoa. Seja do namorado, do marido, da esposa, do chefe, não sei, né? E aí é uma transferência de responsabilidade. Qual é a tradução quando existe esse movimento? A pessoa está totalmente anulada. Ela se sente insegura, já começa lá do primeiro chakra, depois ela se sente frustrada, incapaz diante da vida e naturalmente ela vai se sentir inferior, né? Ela vai ignorar
a capacidade que ela tem sobre si mesma. E pensa o ciclo vicioso que isso fica dentro da pessoa que está vivendo essa experiência, né? E ela vai gerando tudo isso como consequência, e aí ela vai atraindo situações para quê? Para honrar isso. Vibração, atração, né? Então, perceber os movimentos que estão acontecendo externamente. Oi, Gabizinha. Faz com que a gente tenha parâmetros, então vem logo embora. Faz com que a gente tenha parâmetros para modificar. Se você não tem consciência do movimento que você está tendo diante da vida, daquilo que vibra dentro de você e que cria a sua realidade, como é que você vai fazer para modificar qualquer coisa? Aí a gente aproveita que a Gabriela chegou e usa ela como exemplo, não ela, o nome dela, da síndrome de Gabriela. Porque eu sou assim, porque esse é meu jeito, porque eu sempre vou sofrer, porque a minha vida sempre vai ser desse jeito. E aí a pessoa se sente uma árvore, não muda de lugar, não se permite modificar nada, porque ela acha que ela está com a razão ainda por cima, né? E porque tá tudo fora, sendo consequência do que ela está vibrando, mas ela acha que o problema é fora. Que as pessoas têm que mudar, que a vida financeira tem que mudar, que a saúde tem que melhorar para depois ela estar bem, né? Então, a Gabriela não tem síndrome de Gabriela, porque inclusive ela está se mudando. Mas o nome dela é uma referência pra gente da música, né? Certo, gente? Estão entendendo como é o movimento de inibição da pessoa que não desenvolve o poder pessoal sobre si, não utiliza, não coloca isso em movimento na vida? E aí aqui tem mais alguns exemplos, tá? Medo de intimidação, que impede a pessoa de estabelecer relacionamentos que são baseados em igualdade. Sabe aquele medo de perder? O medo de ficar sozinha? O medo de não ser amada o suficiente? Ela tá sempre ali anulando o poder dela. Medo de assumir responsabilidade, porque ela não se sente segura, não confia em si mesmo, por suas necessidades, pelos compromissos. Então, não assume responsabilidade praticamente por nada, ou tem medo de assumir, tá sempre naquela fragilidade, medo de ser criticado, medo de ser fraco, né? O que os outros vão pensar? Tem sempre aquela fala ali no meio, né? Medo pelo fato de acreditar que não é capaz de lidar com processos de tomada de decisão na própria vida, ou medo de arcar com as consequências de algumas decisões. Aí a pessoa entra num ciclo vicioso, impotência, que é a falta de poder pessoal. A impotência gera o medo, porque ela acredita que não dá conta de fazer. Aí o medo gera a subserviência. O que é a subserviência? A pessoa que se submete a ser menos. Na relação, no trabalho, na vida social. Ela acredita, como ela não reconhece o seu poder, que ela é realmente inferior e ela tem que se submeter a algumas coisas. Porque submissão é uma coisa, você se submeter a uma missão, cumprir uma tarefa. Subserviência é quando você se permite ser menos do que os outros, quando você baixa demais, entende? E aí, esse movimento da subserviência, a pessoa se inibe mais ainda diante da vida. E aí, ela alimenta o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, ou seja, eu sou menos do que o mundo, então eu atraio sempre menos para mim, eu vivo sempre menos, vai alimentar de novo o ciclo de impotência e o ciclo vicioso fica dentro da pessoa. Então, isso gera como consequência a hipoatividade do órgão, tá? É como se você tivesse precisando de combustível e tivesse ali sempre andando no vermelho ou não tá colocando combustível, não, vamos trocar pelo óleo, né? Porque o óleo dá para fundir o motor. Sem óleo, sem combustível, o carro vai parar. Então, tá ali judiando do motor, né? É isso que está acontecendo com a pessoa que está em hipoatividade. Imagina viver isso muitos anos. Ela vai desenvolver doenças gástricas, ela vai desenvolver vários problemas na região ali estomacal e como consequência nos outros órgãos, porque vai né, esparramando energeticamente, digamos assim, por tudo. E ela vai desenvolver compulsão, porque ela quer preencher isso de alguma forma. E assim sucessivamente. Segue a vida, né? A live vai ficar gravada assim. Terminando aqui eu vou salvar, tá? Aqui e depois vou colocar lá no YouTube também. E aí, a gente vai para um outro movimento extremo, são duas pontas extremas, que é a congestão. Nós falamos da inibição, a falta de energia, a falta de
de óleo no motor, e agora a gente vai para o excesso, porque também é um problema, né? Quando excessivamente nós estimulamos ali aquele órgão. Então, no excesso, a gente fala que nós temos movimentos de pré-potência. Antes era impotência, agora é pré-potência. A pré-potência é muito confundida com o poder pessoal, porque é um falso poder, né? Então, a pessoa que se sente super capaz, com poder maior do que realmente tem, do que realmente ela tem, né? Que pode não somente conduzir a própria vida, como também a vida das outras pessoas, certo? E também das circunstâncias ao seu redor. Ela pelo menos quer que isso aconteça. Oi, Kátia. Seja bem-vinda. Ela quer que isso aconteça, tá? E ela tem inconscientemente essa vontade de que seja assim, esse anseio de que seja assim, e ela vai sofrer pra caramba, porque naturalmente as coisas não vão acontecer dessa forma. Aí a pessoa se torna autoritária, na tentativa de subserviência de outras pessoas, porque daí ela quer que o outro ceda, que o outro faça, que o outro siga do jeito dela. Ela começa a querer manobrar as coisas para fazer com que a vontade dela aconteça ou que as intenções dela prevaleçam sempre, tanto pela força bruta que acontece, por exemplo, né, assim, historicamente mais em relação aos homens, quanto também pela força intelectual, aquela pessoa que consegue te dominar, te convencer pela ideia, pelos argumentos, a ponto de você acabar cedendo porque não tem jeito. E em graus elevados vai também para a tirania, né? Então, esse movimento é muito interessante de se analisar, porque é escancarado, é explícito, mas tem uma coisa muito interessante aqui que eu já vou contar para vocês. Uma pergunta. Dani, quando eu estou desequilibrada, sinto a necessidade de meditar, como se eu precisasse voltar para o equilíbrio, e a meditação ajuda no equilíbrio dos chakras? Ela é o equilíbrio. A meditação, ela é uma das melhores ferramentas mais eficazes que a gente tem, só que a gente não sabe ainda, ou tem uma cultura sobre a meditação que faz com que ela seja complicada, e ela não é. Meditação é o fato de você estar consciente, não necessariamente que você está sentado em posição de lótus, né, com os dedinhos apostos. Isso é uma meditação muito bacana, claro, mas pelo ritmo que nós temos, a nossa cultura aqui ocidental não permite que a gente desenvolva com muita facilidade esse movimento. Então, o fato de desenvolver a consciência, de você refletir, você já está meditando. E aí você pode usar mecanismos como a música, a respiração, os mantras, né? Tudo isso ajuda nessa introspecção e você voltar para dentro. Quando você se volta para dentro, você estabelece um fluxo energético natural ali, né? Porque você se conecta com a fonte criadora através do 7º chakra, que são lindos. Daqui a pouco, nas próximas lives, a gente vai falar deles. Então, é uma forma muito bacana, tá? Acabei de fazer uma endoscopia. Estou com refluxo e gastrite. Tudo relacionado ao emocional. Por isso, te perguntei como ativar o poder pessoal. Então, que bom que você está aqui, né? É uma grande oportunidade de você curar o seu corpo e a sua energia, as suas emoções, através do autoconhecimento. Porque tudo isso, o seu corpo ele já está adoecido, ele já recebeu a carga. É como você colocar um espinho ali na ponta do dedo, né? E aí você vai fazer o tratamento físico e você trata tudo que está ao redor. Você coloca medicamento, você põe uma pomadinha, porque está inflamando. Mas enquanto você não tirar o espinho, não vai curar de verdade. Ou o problema pode voltar no futuro, o problema físico. Então, quando você cura as emoções que estão vinculadas a esse órgão, ou seja, o espinho que estava ali adoecendo, naturalmente a sua recuperação vai ser muito mais rápida, não vai precisar voltar a acontecer e você também pode se libertar de sentimentos talvez você já vai identificando aqui na live qual que são os movimentos que você está guardando aí, que você se referiu ao emocional, que são os geradores dessas doenças. E aí você vai conseguindo, através do autoconhecimento e do autodomínio, fazer a ressignificação, tá? Para quem ainda não conhece, o último capítulo do meu livro, A Luz em Minha Vida, chama Você, Seu Próprio Terapeuta. Lá eu trago
direções seguras, eficazes de como você aplicar a terapia na sua vida sem você precisar necessariamente de um terapeuta. Vale muito a pena, gente. Meu livro é lindo. Então, a música e a meditação para mim é maravilhoso. Que bom! São ferramentas que ativam o nosso sistema energético, que a gente deve usar sem restrição nenhuma. Continue usando. Então, voltando aqui, gente, esse movimento da congestão, da prepotência. Observem uma coisa. Esse movimento, quando a pessoa está no nível de prepotência, ou seja, tá gostando do livro, Gabi? Que bom! Ela está buscando usar mais do seu poder do que realmente é saudável. Ela está querendo interferir em coisas que não é da alçada dela, ter controle sobre coisas que ela não tem. Isso é um excesso de poder. É como se inconscientemente ela quisesse ser o Deus da vida dela, tá? E aí não consegue perceber ou reconhecer, ter humildade para perceber até onde ela pode atuar, tá? Só que tem uma coisa muito interessante nesse movimento, porque a pessoa que tem essa questão da prepotência, ela é uma máscara. A prepotência, ela só está tentando negar o sentimento de impotência. Olha que interessante. Então, a pessoa não sente que ela tem poder sobre a vida, sobre as coisas, ela não reconhece o poder pessoal dela, mas em vez de lidar com isso de uma forma saudável e proativa, o que ela faz? Ela força uma situação. Ela quer ter um poder que, de fato, ela não tem, e mais ainda, com a intenção de esconder esses sentimentos negativos que estão dentro dela. Por isso que isso é considerado um mascaramento. Então, não existe diferença entre a impotência e a prepotência nesse caso, tá? Um dá origem ao outro. É por isso que muitas vezes a gente percebe comportamentos da pessoa prepotente que também existem na pessoa que se sente impotente e vice-versa. Ela vai oscilar nesses comportamentos, ela quer declarar guerra contra o sentimento de impotência dela, e aí ela vai se forçar a fazer uma situação. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que não reconhece o seu poder pessoal, ela começa a se relacionar com alguém totalmente dependente. E ela acredita que é capaz, não é racional, tá, gente? Sempre lembrando, não é racional. Pode ser, a partir dessa live, pode ser racional, consciente, pelo menos. A pessoa escolhe, atrai para a vida dela alguém dependente, tá? E aí ela começa a se relacionar com essa pessoa que acaba se encostando nela, né? E ela vai ajudando cada vez mais, promovendo a vida daquela pessoa. Por quê? No fundo, como ela tem esse sentimento de falta de poder pessoal, de baixa estima, de sentimento de inferioridade, ela faz isso para se sentir melhor, para se sentir validada, para receber do outro um reconhecimento. Só que o que acontece? O outro não consegue nem reconhecer a capacidade de si mesmo, porque ele também está na impotência. E aí a outra pessoa fica esperando, mas ela não recebe, né? E aí depois começam a aparecer os conflitos nesse movimento, já nesse nível. Então, a pessoa se sente impotente e ela quer ter um poder e controlar, dominar a vida do outro, resolver pelo outro, fazer pelo outro, para se sentir melhor, e acaba forçando um poder ali dentro daquela experiência, que não é saudável e que com certeza vai dar meleca. Esse movimento, então, caracterizado pela impotência. E aí, algumas impressões que a gente tem sobre ele, ó. Descontar a raiva em vítimas indefesas, né? Essa pessoa prepotente, ela tem esse comportamento uma que outra vez. A raiva pelo poder de escolha de ser desrespeitado ou de ser invadido. A pessoa não consegue aceitar quando ela não está com a razão. A raiva ou frustração por ser incapaz de se libertar do controle das expectativas dos outros, né? Por ter que assumir a responsabilidade por outra pessoa que não tem condições emocionais, ou se recusa a assumir a responsabilidade sobre si mesmo. O ressentimento, ele vai aumentar quando a pessoa também se sente incapaz de desafiar o parceiro irresponsável, né? De cobrar dele, de mostrar para ele que ele está errado, que ele tinha que reconhecer, que ele tinha que fazer. E aí aquela
a falta de poder pessoal com a tentativa exagerada de querer ter o poder, minha nossa, vira um turbilhão ali dentro da pessoa. E aí fica bem caracterizado o comportamento de impotência e prepotência, né? A raiva diante da sensação de abandono ou de negligência. Isso ocorre com pessoas que desenvolvem o padrão de se dedicar completamente aos outros, como foi o exemplo que eu dei anteriormente, né? E aí, só para ficar claro, no movimento da impotência e da prepotência, na prepotência nós temos o orgulho, na impotência a inibição, prepotência a vaidade, na impotência o desleixo, na prepotência a pessoa é grosseira, na impotência a pessoa tem dificuldade de se expressar, na prepotência a pessoa mostra uma sabedoria que ela não tem, e na impotência ela é tímida, na prepotência ela é tirana, ela quer tomar conta de tudo. Na impotência a pessoa é subserviente, ela baixa a cabeça demais. Na prepotência ela tem a intransigência, né? Não aceita nada, é irredutível. Na impotência ela tem sensibilidade à opinião alheia. Meu Deus do céu, o outro falou é lei. Na prepotência tem a superestima, ela se acha melhor do que todo mundo. E na impotência, baixa estima. Na prepotência, o ciúme. Na impotência, o ciúme também. Na prepotência tem o preconceito. Na impotência também tem o preconceito. E nas duas também tem o movimento do egoísmo. Então, são alguns movimentos. Por isso que não existe diferença entre um e outro. Eles se retroalimentam, na verdade, tá? Então, o julgamento, como foi citado ali anteriormente, o auto-julgamento, eles são uma constante na vida dessa pessoa. Ela se julga muito, se cobra muito e automaticamente ela tem o hábito, não é hábito porque hábito é uma coisa positiva, o vício de julgar muito as outras pessoas. E tem algumas crenças que são relacionadas a esse chakra. Não sou bom o suficiente, se eu me expor eu vou ser criticado, as outras pessoas têm mais valor do que eu preciso agradar para ter valor, eu preciso estar no controle de tudo para me sentir bem, as necessidades dos outros são mais importantes que as minhas, eu tenho o que eu mereço, e assim várias outras crenças, né? Então, gente, agora e direcionando para o que fazer, tá? Que foi o que vocês me perguntaram. Primeira coisa, uma dica para quem nunca meditou, começar a meditar, é respiração. Observar a sua respiração. Sentar, sentir o ar entrando, sentir o ar saindo. No começo você não precisa tentar colocar uma respiração fluídica. Você pode só observar a sua respiração. Isso é meditativo. E aí você pode fazer isso por 20 segundos, 30 segundos, você pode ir aumentando essa percepção. E a ponto que você vai percebendo a respiração, você vai percebendo também o seu corpo, você vai percebendo os seus pensamentos, porque você se reconhece como um observador de si mesmo, e aí você vai se desenvolvendo. Mas a respiração, ela é muito, muito interessante, é algo bem acessível, né? Fácil de fazer, e é uma ferramenta maravilhosa para os meus pacientes, para que eu consiga levar eles a estado alterado de consciência, eu uso a respiração, né? Coloco as pessoas para observar aquilo que elas estão, a própria respiração e conduzindo a respiração de uma forma a ter consciência dela e percebendo o corpo, e aí a pessoa entra em estado meditativo mais profundo ainda. Tenta e depois me conta, tá? Tenho certeza que dá certo. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês que estão aí, tá bom? Se alguém quiser até fazer de olhos fechados, se permita perceber, não é a resposta certa, é a resposta que vier à sua mente espontaneamente, do seu coração, o que você sentir que vibra ali naquele momento, tá bem? Então, procure a resposta sentida e não a resposta certa, ok? Vamos lá. Quem é hoje a pessoa mais importante da sua vida? Responda rápido. Para quem você confiaria um segredo que poderia custar a sua vida? Para quem
você daria o melhor presente que pudesse comprar hoje? Com quem você faria a viagem dos seus sonhos se pudesse levar uma pessoa somente? Quem é a primeira pessoa que você pediria um conselho se estivesse precisando? Com quem você se permitiria passar 4 horas sentado em um banco sem dizer uma palavra? A quem você confiaria R$ 1 milhão para zelar, para cuidar para você? Quem você gostaria que estivesse ao seu lado no momento da sua partida, no momento da sua morte? Muito bem, agora me contem aqui. Você conseguiu responder a essa grande parte dessas perguntas, encontrando alguém, se sentindo bem com a possibilidade de ter uma pessoa ao seu lado, de saber que você tem pessoas que você pode confiar, que gostam de você. Você encontrou isso? É muito importante. Só que mais importante do que isso, que eu quero saber, eu quero que você reflita, quantas dessas respostas você utilizou a si mesmo como resposta? Alguém me conta aí. Tá, se você tá sozinha na maioria das respostas, como é possível você estar sozinha se você tem a si mesmo? Isso aí já é um indício grande de autoabandono, de autorrejeição, de não reconhecimento do seu poder pessoal. Olha só. Em uma? Ai, todas, Hanna, que bom! Gente, só uma eu utilizei a mim mesma. Olha só. A primeira já é fator determinante. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Se você não for a pessoa mais importante da sua vida, nenhuma outra vai ser. E você não vai ser importante para ninguém. Entende? Tecidos e anjos e sua prima. Oi, Josi, tudo bem? Agora reconheci você. Legal. Então, na primeira, você é a pessoa mais importante da sua vida? Perfeito, porque você só pode oferecer para o outro do que você está desenvolvendo dentro de você. Eu comparo isso com dinheiro. Se o meu filho vir me pedir dinheiro, eu só posso oferecer para ele se eu tiver. Do contrário, eu vou ter que dizer que não, né? Então, às vezes eu posso me complicar e dar um dinheiro para ele que eu precisava. Isso é a falta de autoamor, a falta de poder pessoal, de reconhecimento do seu próprio valor. Porque você só vai conseguir dar daquilo que você estiver desenvolvendo dentro de si, tá? Para quem você daria o melhor presente que você pudesse comprar hoje? Ai, vem os filhos primeiro, né? Vem a mãe, sei lá, vem qualquer pessoa. Eu espero que alguém aí tenha respondido para mim. Com quem você faria uma viagem dos seus sonhos? Claro que é muito gostoso, é muito legal conviver com outras pessoas, né? Estar com quem a gente ama. Mas a melhor companhia que você precisa ter é você mesmo. Se você não consegue se sentir bem na sua própria companhia, como é que outras pessoas vão sentir? E aí você pode analisar o quanto você está fugindo de si mesma, tá? Rede social, comida, roupa, internet. Hoje a gente está na fase das... Como é que é? Das coisas que a gente maratona aí, das séries, né? Existem várias fugas de si mesmo. O que você faz quando você chega em casa, não tem ninguém e você pode ficar sozinha consigo mesmo? Acho que só tem mulheres me assistindo? Acho que não, né? Quando você pode ficar sozinho consigo mesmo, o que você faz? Liga a televisão, entra no Facebook ou no Instagram, né? Chama alguém no WhatsApp. Por quê? Porque não consegue ficar com a própria companhia. Tem que estar sempre com um monte de estímulo para fugir de si mesmo. É ou não é verdade? Eu não respondi para mim mesmo, Karina. Então, repensa aí, hein?
Com quem você se permitiria passar 4 horas em um banco sem dizer uma palavra? Eu gostaria de passar 4 horas comigo mesma. Às vezes não dá. É isso, gente. Essa percepção de si mesmo, do alto valor. Essas perguntas, elas demonstram um pouco desse movimento, do quanto você está distante de você, tá? Do quanto você ainda não reconhece o seu valor, o seu poder pessoal, a sua capacidade de se amar e de reconhecer o que você tem que melhorar, mas também aquilo que você tem de bom e equilibrar tudo isso dentro de você. Eu gosto de mim, então, porque eu amo, fica comigo mesma. Que bom. É um ótimo movimento, né? E a forma prática, então, de equilibrar esse chakra, ele é uma consequência, gente. Não é o chakra equilibrado que vai trazer bem-estar, tá? Uma consequência do bem-estar íntimo, do movimento íntimo, das suas percepções sobre si mesmo, como consequência sobre a vida, que vão gerar a energia adequada para esse chakra. Ele é um veículo, mas quem bota o combustível nele são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, certo? Depois das suas orientações e terapia, consigo ter esse alto valor. Que bom! Fico muito feliz com isso. Como é bom a gente se descobrir, colocar limites, né? Se valorizar, se relacionar com o outro de uma forma equilibrada, numa relação que seja saudável para os dois e não que você tenha que estar sempre correndo atrás, tentando conquistar, né? Cedendo demais para ser aceita pelo outro, para não ser deixado, para não ficar sozinha. Isso é muito triste. Então, reconhecendo. Primeiro passo, para quem perguntou ali em cima, como é que eu faço para equilibrar esse chakra? Primeira coisa, identificar onde estão os conflitos, onde estão as dificuldades, identificar as crenças limitantes que você tem sobre si mesma, os vícios que você está manifestando, que você ainda armazena, e começar uma caminhada de acolhimento disso. Eu uso uma técnica que para mim é simples, mas que eu acredito ser muito profunda, sempre indico para os meus pacientes, foi até meio organizada por mim. Identificar, acolher e ressignificar. Esse é o caminho. É simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Quando você identifica os seus padrões que estão equivocados, seja ele na impotência ou na prepotência. Ótimo. Reconheci, olhei, o problema está aqui na minha frente. Eu me reconheço assim. Acolher isso. Tá tudo bem, sabe? Nós não somos perfeitos, essa é a função da vida. A gente está aqui para evoluir, para crescer, para se desenvolver. E as experiências fazem parte disso. Sem experiência, a gente não evolui. Então, se acolha. Perceba que você está nesse movimento porque você está fragilizada. Porque você ainda não descobriu quem você é de verdade. Você ainda não se percebeu diante da vida de uma forma ampla. Você se conhece a partir das crenças que você tem, da ideia que você recebeu sobre si mesma durante a sua vida. Beleza? Só que nada disso é verdade. Mas você pode acolher, não se cobre, não se julgue, não se sinta inferior, não se exija que a partir de amanhã você vai ter que ser diferente. Então, esse acolhimento é muito importante. E a ressignificação, que é um passo seguinte, mas ao mesmo tempo ele está nesse emaranhado. O que é o ressignificar? É dar um novo significado. Então, quando você tem ali esse movimento de impotência, eu não sou boa o suficiente para ter uma relação saudável. Então, eu preciso forçar uma relação para, pelo menos, não ficar sozinha. E eu faço isso como? Sustentando a vida de uma outra pessoa, carregando nas costas a responsabilidade de fazer uma relação dar certo. Quando você identifica, acolhe em você esse movimento, isso que você está fazendo naquele momento, e vai buscar a ressignificação. Quem sou eu diante disso? Eu tenho um valor tão pequeno assim que eu preciso me submeter a essa experiência que está cada vez mais me prejudicando, que está me mostrando coisas que não são verdade sobre mim.
E quando você toma consciência e faz escolhas conscientes de ação, você já começa um processo de ressignificação. Mas eu não posso deixar de falar, gente, que a terapia, ela te leva em profundidade, acessando o seu subconsciente, para conseguir fazer esses desbloqueios desses padrões emocionais. Porque muitas vezes você traz crenças profundas de que não é merecedora de algo. Mas nada supera a consciência. Você pode ter traumas relacionados a isso. Se você acionar a sua consciência para fazer escolhas a partir do amor, a partir daquilo que é saudável, que é bom para você, automaticamente você vai acender luz dentro de você, porque você é luz. Essa é a sua natureza. Então, é mais fácil do que parece quando a gente se permite acessar esse outro lado. Eu tenho algumas pessoas aqui que já fizeram terapia, a Betânia comentou que ela desenvolveu esse poder pessoal através da terapia, das orientações, porque ela acendeu a luz. Ela começou a refletir, mas espera aí. Se eu estou fazendo isso, e isso não está condizente com quem eu sou, com quem eu mereço ser, com a minha natureza de verdade, o que eu posso fazer para agir de uma forma diferente, para lidar com isso de uma forma diferente? Isso é acionar a consciência. Esse ser consciencial que existe dentro de nós, ele é altamente, que existe não, que somos, ele é altamente capaz de dominar os sentimentos egóicos, as crenças limitantes, os traumas, tá? A terapia conduz isso a ponto da pessoa ter ali referências seguras, encontrar o problema e colocar um remedinho no problema e saber como se conduzir, né? Ter direções específicas de como se conduzir. Mas isso é possível de ser feito através da identificação. Reconheceu, você para de passar por cima do problema e achar que é normal viver assim. Achar que tá tudo bem. Normal pode até ser, mas não é natural. Então, tudo bem, vamos lá. Identifiquei, o que eu posso fazer? Quando você vê alguma coisa quebrada na sua casa, se você tem acesso a consertar, você vai lá e conserta. Se você não tem, você vai buscar alguém que possa fazer isso por você, não é? Então, com os nossos sentimentos também pode ser assim. Entender, ir lá e colocar amor, colocar remédio onde é necessário, fazendo escolhas conscientes para que isso aconteça. Então, essa atuação do ser consciente é fantástica e é transformadora, gente. Eu posso garantir para vocês, ninguém precisa de nenhuma ferramenta externa. Tá tudo dentro de nós. Só que a gente não acessa. Mais uma vez eu vou dar exemplo para vocês do elefantinho, do elefante, amarrado na cordinha, né? O elefantinho era pequenininho. Colocaram ele com uma cordinha amarrada numa cadeira. Ele acreditou que aquilo limitava ele, porque quando ele era pequeno foi limitando. Ele cresceu com aquela ideia de que ele não conseguia, de que aquilo ali era a limitação dele, ele só poderia ir até ali. Mas ele já era grande, forte, ele ainda acreditava naquilo. Se ele simplesmente movimentasse o pé, se ele soubesse, poxa, eu consigo sair daqui, ele sairia e se ele fosse o Dumbo, ele ia voar. Mas o que a gente faz? A gente continua acreditando na história de vida que está dentro de nós. Então, você não é a sua história de vida. Você é muito mais do que a sua história de vida. E a forma de você desenvolver o seu poder pessoal é indo além da sua história de vida. É descobrindo quem você é além das suas crenças, além daquilo que está te limitando. Certo? Gente, alguma pergunta? Extrapolei um pouquinho o tempo aqui, mas é tanta coisa e é tão especial, esse chakra é tão profundo, que ainda teria muito mais coisa para falar. E tem um mantra aqui que eu uso muito como referência, eu falo, indico. Eu sou a mais pura e verdadeira expressão da perfeição divina. Olha que coisa maravilhosa isso. Quando você começar a acreditar nisso, acionar dentro de você, toda vez que você falar essa frase, ela se torna luz. Eu sou a mais pura e verdadeira expressão da perfeição divina. Não é a perfeição diante dos homens, não é o perfeccionismo que a gente espera de uma sociedade que acha que o perfeccionismo é uma virtude. Não, a perfeição divina é aquela quando a gente aciona o amor dentro de nós e todas as virtudes que são correspondentes a ele. Isso é o poder do eu sou. Então, que cada um de nós, a partir dessa aula reflexiva, possa se encontrar consigo mesmo
e manejar toda essa capacidade que existe aí dentro de si. Eu me sentir indigna é uma ação de prepotência, porque às vezes a gente acaba tentando forçar algo com o outro. Então, a indignidade está no movimento da impotência, tá? Quando você se sente indigna e quer forçar algo ou alguém a te dar dignidade, a trazer para você esse reconhecimento, aí você está indo para prepotência. Você está querendo forçar uma coisa que não está sendo natural. Qual que é o caminho da potência, do poder pessoal? Quando você abre mão do sentimento de indignidade e se reconhece digna como filha do Criador, como ser potente que você é, sem precisar que o outro te diga isso, te prove isso pelos atos dele. E sem você também ficar manifestando esse sentimento de coitadinha de mim, porque eu não me reconheço com todo o poder que eu tenho, tá? Então, nesse caso que você trouxe, são os dois movimentos, a impotência e a prepotência. A prepotência querendo engolir a impotência, só que uma alimenta a outra. Tô apaixonada. Hoje fui demitida e estava aos prantos quando comecei a assistir sua live, pensando que tudo na minha vida é errado. Sempre será assim. Puxa vida, um momento desafiador. Mas olha, assiste desde o começo, tá? Encontre dentro de você. Talvez isso é uma grande oportunidade para que você voe mais, para que você se descubra mais, para que você ative de fato tudo que você tem, tudo que você merece, os caminhos que você pode desenvolver. Acredite, veja isso como uma grande oportunidade. Eu sei que no começo, às vezes, nos primeiros momentos, primeiro dia é mais difícil, mas quem sabe grandes coisas não estão se abrindo para que você possa se valorizar mais, fazer coisas que te deixam bem, né, que te fazem se sentir produtiva e encontrar realmente um trabalho, uma movimentação na vida que seja digna para você, tá bom? Espero de coração que isso aconteça, que te promova essa sensação de bem-estar e que você se encontre bastante nesse movimento aí. Gente, tem uma playlist no meu YouTube onde eu falo sobre meditação ativa. Eu acredito que vocês vão gostar muito, principalmente quem perguntou dicas sobre meditar. Lá eu falo sobre meditação ativa em todos os momentos da vida, tá? É só vocês procurarem lá no meu canal Daniele Santos Terapeuta, a playlist sobre meditação ativa. Tem vários videozinhos bem curtinhos, muito legais, que eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, gente, reassistam, encaminhem. Se vocês acham que pode fazer bem para alguém, não deixem de encaminhar. E quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, eu tô aqui falando sobre um chakra maravilhoso, o chakra do coração. Gente, só de falar da energia desse chakra e do poder que ele tem acionado com todos os outros, a nossa capacidade de amor, porque essa é a nossa natureza, e é o chakra que está aqui, né, o cardíaco, que divide os chakras superiores dos inferiores. Ele é, né, o caminho do meio. É fantástico. Estejam aqui comigo, tenho certeza que vocês vão gostar, vão aprender bastante, vão se identificar também. Então, quinta-feira que vem, às 19 horas de Brasília, 18 horas aqui do Mato Grosso, nós nos encontramos de novo. Um grande abraço para todo mundo que esteve aqui comigo. Espero de coração que esses conteúdos estejam contribuindo na vida de cada um de vocês, tá bom? Beijão e até mais!